Bom dia de novo, gente. Todo mundo bem? Acho que quem chegou e pegou um pedacinho da música, né? Gostaram? Foi bom, né? Diferente chegar na casa espírita e ouvir música assim, né? De quem foi essa ideia brilhante? Tem que falar assim para ele já ficar assim, empolgadíssimo para a palestra. Ô Lili, até onde que eu posso ir? Porque eu fico andando na hora da leitura. Beleza. Todo mundo bem, gente? Domingão gostoso, né? Tem uma leitura para fazer, tem a prece, mas antes eu queria falar para vocês, bom dia, falar para vocês o recadinho da nossa campanha de Natal, que eu venho falando dela já há alguns dias, tá? Um sucesso, maravilhosa a campanha de Natal. Quero agradecer cada um de vocês pelo empenho, por compartilhar, por ajudar. Todas as crianças foram apadrinhadas, assim, instantaneamente quase. Foi muito legal. Mas a gente ainda está trabalhando com arrecadações de várias coisas, né? A gente vai levar a ceia para as famílias, perdão. A gente vai fazer café da manhã, tanto no orfanato quanto lá na comunidade de Pirapora. Então, ali na frente, na recepção, tem a lista de coisas, de algumas coisas que a gente está arrecadando para levar. Então, fiquem à vontade para trazer doações também. É até o dia 3 de dezembro, então ainda tem tempo. Dá tempo de receber o 13º, inclusive, né? Então, fiquem à vontade para ajudar quem quiser e puder também, tá bom? E sobre ir conosco, a gente vai dividir em duas turmas. Uma a gente vai no dia 14, que é no orfanato lá em Carapicuíba, e outra no dia 21, que é lá na comunidade de Pirapora. Por ser o orfanato, eles têm umas regras mais fechadas, então acho que podem ir 14 pessoas, se não me falha a memória. Meu secretário Osni não está ali para me ajudar. Mas, se não me engano, são 14 pessoas. Já em Pirapora, é uma comunidade aberta, então dá para a gente ir de excursão. Então, quem quiser ir, depois fala comigo ali na recepção, que a gente anota o nome e telefone direitinho, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura, depois a gente encaminha para a prece. A leitura de hoje é Sempre Chamados. O cristão é chamado para servir a toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. Na furna da ignorância, fará esclarecimento. No castelo do prazer, ensinará a moderação. No despenhadeiro do crime, sustentará quedas. No carro do abuso, exemplificará sobriedade. Na toca das trevas, acenderá a luz. No nevoeiro do desolamento, abrirá a porta para o ânimo. No inferno do ódio, multiplicará bênçãos do amor. Na praça da maldade, dispensará o bem. No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Em todos os ângulos do caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir. Que bonito, né? Ou seja, em todo lugar que a gente estiver, sempre terá uma oportunidade para a gente pensar o bem, fazer o bem, né? Com essa vibe gostosa, essa leitura leve, essa vibe das músicas que a gente teve agora, eu queria convidar todos vocês a fechar os olhos. E toda vez que eu estou aqui na frente para fazer a prece, eu sempre gosto de dizer assim, que a gente não só feche os olhos, mas que a gente se conecte também. Se conecte com Jesus, com a espiritualidade amiga. E é difícil a gente parar de pensar, né? Nosso pensamento, ele vive aí a 1000 por hora, a gente vai pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, tentem se concentrar na minha voz e que a gente faça essa prece juntos para iniciar aí a nossa manhã. Senhor Deus, obrigada por mais um dia, por mais uma vez estarmos todos aqui reunidos com o propósito de melhorar, de aprender sobre o seu Evangelho. Que a espiritualidade amiga nos ampare, nos encha o coração de amor, de alegria. Que a gente possa não só seguir conectado durante a palestra, seguir em vibração, mas também seguir com um sorriso no rosto, com amor, com leveza, para que hoje a gente saia daqui um pouquinho mais fortalecido, mais cheio de amor e confiante nos ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Todos bem? Domingão bonito desse de sol, tudo tranquilo. Deixa eu passar as coisas aqui para o meu porta-treco para a gente poder continuar. Peraí. Tá aí bem, por favor. Eu sempre trago o meu porta-treco para essas coisas. Eu trago meu porta-treco para duas coisas. Para poder pegar e segurar as minhas coisas
E para poder me lembrar de onde eu estava na palestra, toda vez que eu desvio para lá, eu falo para ela, ô bem, onde é que eu estava mesmo? Ela brilhantemente olha para mim e fala, não sei. Não teve uma única vez nesse trabalho árduo de eu ter virado para ela e falar assim, bem, onde eu estava mesmo? E ela saber exatamente onde eu estava. Não sabe, nunca sabe. Muito feliz por estar com vocês, que o amor de Deus e o exemplo e o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos inspirar no dia de hoje. Estamos aqui hoje porque temos sempre alguma coisa para poder aprender. Essa é a verdade. Há muito tempo eu tenho tido a vontade e a intuição dos bons espíritos de que nós precisávamos iniciar uma jornada, e essa jornada vai ser muito mais forte, vocês que são frequentadores da casa verão, para que nós pudéssemos trazer mais jovens para a casa espírita. A maior quantidade possível de jovens para a casa espírita. Mas jovens de 0 a 85 anos. 98 anos, tá bom. Jovens no sentido de que são novos ainda para a doutrina espírita. Eu sei que muitos de nós aqui conhecemos, até viemos até a casa espírita, mas a gente não entende muito bem o espiritismo. A gente vem, ouve, mas às vezes fica difícil de assimilar. A nossa ideia é começar uma sessão de palestras e de assuntos, inclusive tem uma caixinha de perguntas ali na frente, se vocês puderem depois, quem quiser fazer uma perguntinha, se eu não souber, a Dona Odete está aqui, a Dona Odete responde com toda a tranquilidade. Se a Dona Odete não puder, a Toninha responde, a Chiquinha responde. Graças a Deus a gente tem suporte para isso. A Liliane responde, que é grande estudiosa também do Espiritismo, a Liliane. Então, a ideia é, por que o Espiritismo? Por que o Espiritismo é viável? Por que quando você, às vezes, busca respostas em todos os lugares, você não consegue se encontrar, não consegue respostas que façam sentido na sua vida, e a nossa ideia é te mostrar que o Espiritismo é viável, que o Espiritismo é possível, e que o Espiritismo pode suprir essa ausência e essa falta que às vezes a gente sente sem nenhuma explicação. Esse é o objetivo de hoje e o será ao longo de todo 2026, se assim Deus nos permitir. Tá bom? Beleza? Alinhados? Alinhados. Então vamos nessa, como sempre. Quando eu falar alguma coisa que vocês concordam, vocês fazem assim. Quando for que não concorda, vocês fazem assim. Tá bom? Beleza? Falar nisso, eu montei um perfil lá no Instagram. Quem puder me seguir, compartilhar os vídeos. Na verdade, o intuito não é o mundo do Kiko, não é isso. A ideia é fazer com que o perfil Espiritismo alcance a maior quantidade de pessoas possíveis para trazer essas pessoas para cá, para o Consolador, ou aqueles que não estão por perto, né, do Consolador, que possam procurar uma casa espírita onde se sentirem melhor. O perfil chama @porqueoespiritismo. Tá bom? Dá essa moral aí, tá? Me ajuda lá. Isso colocado, vamos pensar o seguinte: quantos de nós, nesse momento, anda um tanto quanto perdido? Não está fácil. Para poder olhar para esse mundão velho de guerra. Não está fácil. A gente procura explicações em coisas a todo momento, porque a todo momento alguma coisa acontece para poder tentar tirar a gente do equilíbrio, e é difícil de achar respostas. A gente não consegue achar respostas do campo político. Tá uma bagunça isso. Ninguém entende nada. Um maluco para cá fala que ele está completamente certo. Outro maluco para cá fala que quem está completamente certo é ele. E no meio disso tudo ficam as nossas ansiedades. No meio de tudo isso ficam as nossas dúvidas. No meio de tudo isso tem a gente tentando entender, tá bom, quem está certo, quem está errado. De que maneira eu avalio se para cá é bom
Ou se para cá é melhor? São sentimentos que nos colocam no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que atrapalham a maneira com a qual a gente lida conosco, com a nossa família. É difícil o trabalho, é uma ansiedade, é uma cobrança, todo mundo o tempo todo querendo que você, de alguma maneira, seja melhor do que o outro, você tentando ser melhor ainda do que o outro para poder se sobrepor ao outro. Situações nos relacionamentos, onde a gente tem feito uma mistura maluca, de verdade, sobre o que é o verdadeiro sentimento, o que é de verdade amar alguém. Como que nós conseguimos enxergar essa doação através da fé e da religião, para poder saber mesmo de verdade o que é o amor na sua mais verdadeira expressão? A gente sente falta, às vezes, de tudo, mesmo tendo tudo. Às vezes você para e olha e fala assim, mas por que eu estou triste mesmo? Está tão legal, a minha vida está legal, os meus filhos, meus irmãos, meu esposo, meu marido, minha mulher, está tudo bem, e ainda assim parece que falta alguma coisa. Nesse modelo, eu sempre penso, por que o Espiritismo? Por que não o Espiritismo? Por que é que eu não tento buscar respostas dentro da casa espírita, no Espiritismo? Eu vou contar para vocês a minha história. Então, eu nasci em 1920, não vou tão longe assim não, porque a gente não vai terminar isso aqui hoje. Mas há muito tempo atrás, e isso não tem a ver com quando eu me tornei espírita. Me tornei espírita recentemente, eu acho que tem o quê, bem? 10 anos? Ela vai falar, não sei bem. Tem a idade do Lucas. Quantos anos o Lucas tem, Bruna? Você sabe? 10. Tá bom. Ainda bem que a Bruna sabe a idade do Lucas. Tem 10 anos. Então, tem 10 anos que sou espírita, mas há um tempo atrás, eu trabalhava ali perto da Praça Princesa Isabel. Eu acho que vocês devem conhecer, muitos de vocês devem conhecer onde é a Praça Princesa Isabel, lá em São Paulo. E eu nunca tinha parado para prestar atenção no mundo depois de mim. Eu estava muito bem profissionalmente, muito bem financeiramente, estava muito bem na minha vida. Então, para mim, nada estava ruim, estava tudo beleza. E o problema dos outros era o problema dos outros, absolutamente. Um belo dia, eu estou lá, passei uma noite trabalhando, estou lá paradinho, paletó, gravata, pasta 007 de couro, sapato de cromo alemão, na fila do ônibus, esperando pegar o ônibus na Praça Princesa Isabel. Do lado aqui, tem um garotinho dormindo, sei lá, uns 12 anos, mais ou menos, dormindo no chão, morador de rua, sozinho. Inclusive, não tinha uma estrutura por perto. Ele não tinha um pai, ele não tinha uma mãe perto dele. Estava só ele, dormindo sozinho. Ele acorda, levanta, aqueles olhinhos remelentos, tem uma moça tomando um café, e ela pegou metade do café dela e deu para ele. E eu aqui, assistindo aquilo como se eu fosse numa cadeira em primeira pessoa. Aí ela deu o café para ele, automaticamente uma outra alma caridosa atrás tinha um pacotinho com bolacha, devia ter umas 3 bolachas, entregou para ele, ele comeu, tomou o café, no lixo tinha um Danone pela metade, Era que eu conto, eu fico emocionado à toa. Inclusive, eu sou um chorão danado, tá? Vocês me perdoem, mas ele pegou o Danone no lixo, comeu metade do Danone, esfregou a mãozinha e falou assim, eita, que hoje é meu dia de sorte. Dormiu na rua, tomou um café que alguém deu, 3 bolachas, um Danone que estava no lixo e disse, feliz, nossa, hoje é meu dia de sorte. Eu fiquei imaginando
quando ele não tem sorte como é o dia dele. Quando ele acorda de manhã e fala, meu Deus, hoje eu estou lascado. Não acertei nada. Esse sentimento me colocou num lugar que eu decidi, naquele dia, de que eu ia começar a olhar mais para o próximo. E aí me despertou uma vontade de que eu precisava ajudar. De alguma maneira eu precisava ajudar. Só que tem uma coisa que o Espiritismo te ajuda demais. Às vezes você quer ajudar, mas você não sabe como. Porque fazer a caridade é difícil. Você não sabe como fazer, você não sabe quem alcançar, você tem dúvidas sobre qual é a melhor maneira de realmente estar aproveitando o esforço e os recursos financeiros que uma caridade pode trazer. Então, quando eu encontrei o Espiritismo, com essas pessoas maravilhosas que estão aqui há tanto tempo, Davi, Eduardo, Chiquinha, Toninha, Ló, Dona Odete, seu Guilherme, Joaquim, que na época era o presidente da casa, eu me senti pertencente a algum lugar. Pessoas que pensavam da mesma forma que eu. Porque eu acho, de verdade, que ninguém é obrigado a frequentar nenhum templo religioso para poder estar conectado com Deus. Não é isso. Não é sobre isso que a gente está falando. Você, na sua casa, no seu quarto, intimamente, só você e Deus resolve todos os seus problemas. Isso é verdade. Mas é gostoso demais você estar com as pessoas que sentem, pensam e compartilham da mesma fé que você. Então é por isso que eu levanto no meu domingo e venho até o Consolador. Para poder encontrar com vocês, para poder abraçar cada um de vocês, para vocês poderem falar comigo, para eu falar com vocês. Quando sou eu o palestrante, para que vocês me ouçam falar sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que o Espiritismo? Porque o Espiritismo te acolhe. Essa é a primeira verdade. A gente, às vezes, se olha no espelho e pensa assim, quem sou eu? Parece que todo mundo está com a vida resolvida, só você que não. Não é? Parece que está tudo certo para todo mundo. Você olha para o vizinho está arrebentando, velho. Está um espetáculo. Aí você olha para você e fala, eita, Lará, será que só eu que sofro? Será que só eu que estou sofrendo? Porque tem uma vida, não é, de novela passando, às vezes, que a gente olha superficialmente para o outro e acha que está tudo resolvido. O Espiritismo mostra para nós que por detrás das coisas materiais, que por detrás da casa nova, da roupa nova, do carro novo, há problemas tão ou mais difíceis do que aquele que tem absolutamente nada, só a fé. Aquele que tem absolutamente nada, só compreensão. Aquele que tem absolutamente nada, mas tem paciência. Porque tudo o que o dinheiro não compra iguala as pessoas. Pare e pensa nisso. Às vezes a gente tem a mania, um pensamento de acreditar que porque fulano, ciclano tem muito dinheiro, ele não tem problema. Ele tem problemas. Ele tem problemas iguais a você. Se ele adoecer de uma doença em que chegará o momento em que ele desencarne, ele vai desencarnar, não importa quanto dinheiro ele tenha. Dor de dente dói no rico e dói no pobre, da mesma forma, é igual. É da mesma maneira. Um filho passando por dificuldade nessa existência traz preocupação para o rico e traz preocupação para o pobre. Dinheiro é importante só para aquilo que o dinheiro pode comprar. Aquilo que você não compra com dinheiro, ele iguala todos nós em qualquer sociedade. Ah, pobreza. Então Deus permite o mal. Deus permite a pobreza. Deus não inventou a pobreza. Quem inventou a pobreza foi a ganância, a arrogância e o orgulho do homem.
Isso sim causou a pobreza. Você não decidiu reencarnar pobre ou rico, milionário, bilionário, porque senão você vai começar a fazer. Então, senhor, eu preciso reencarnar quadrilhário, bilionário, trilionário, trilhardário, pobre, miserável, pobre sem ter onde morar, pobre morando debaixo da ponte, pobre sem... Não! Deus não permite o mal, nunca permitiu. Quem cria essas situações são os homens. Porque somos espíritos principiantes, estamos só começando. Para isso, a gente tem por que o Espiritismo. O Espiritismo, ele está dividido não, suportado em 3 tripés muito importantes. Para isso que eu acho que o Espiritismo é viável, viu, Duda? Por quê? Nós falamos sobre ciência, filosofia e religião. Religião no sentido de se religar com Deus. A ciência, ela está lá a trabalho, a ciência espírita está lá a trabalho do Espiritismo para poder resolver coisas que nós, às vezes, entendemos como se fosse alguma coisa do outro mundo. Quer ver? Primeiro que as ciências são estudadas e observadas. Foi assim que Kardec montou o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi escrito, mas ditado pelos Espíritos. Isso não saiu da cabeça do Kardec. Às vezes a pessoa fala assim, você é espírita kardecista? Porque na cabeça da grande maioria das pessoas, o Espiritismo foi escrito, ou melhor, foi pensado por Kardec. Não foi pensado por Kardec. Os Espíritos ditaram as perguntas e as respostas do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Ali é influência direta dos Espíritos. Dos Espíritos. Kardec foi escolhido pela espiritualidade, pela divindade, porque era cientista, porque era um cara que não era fechado no mundo catedrático, no mundo acadêmico, simplesmente. Era um cara sensível, também era um cara caridoso. Quando foi chamado para ver a tal das mesas girantes, vocês já ouviram falar de mesas girantes? Já ouviram? Começa um fenômeno, começou lá para os Estados Unidos, depois trouxe para a Europa, principalmente para a França, esse evento que chamava Mesas Girantes. Foi ali que Kardec foi olhar o que era o Espiritismo a primeira vez da vida dele. Cara, presta atenção no que eu vou falar para você. Às vezes, quando comecei a estudar o Espiritismo, eu falava assim, mesa girante, isso deve ser um truquezinho, bem mequetrefe, né? Uma cadeirinha, uma mesinha que de vez em quando dá uns batidinhos, uma coisinha que mexe só um pouquinho. Galera, fechava teatro na França. Levava médico, cientista, filósofo, toda a ordem de intelectuais na França para poder ver as mesas girantes. Eram mesas pesadíssimas, tipo uma mesa de jantar para 8 pessoas, que levantava 20, 30, 40, 50 centímetros do chão, que rodava numa perna só, como se fosse um peão, que arrastava e andava todo o palco aonde as pessoas estavam fazendo o trabalho. É ali que entra Kardec. Kardec olha para aquilo e fala, bom, aí precisa ter alguma inteligência, alguma coisa por trás tem que ter. E aí começa o estudo e a observação, e a partir daí a gente tem o Livro dos Espíritos, que é baseado nessa observação. Essa participação da ciência vai ajudar a gente a entender de onde vêm os sonhos, o que são esses pressentimentos que nós temos, o que é mediunidade, por que nós somos diferentes uns dos outros. Do mesmo jeito que a física tem as suas leis, o mundo espiritual também tem as suas leis, as suas regras. Kardec falou assim, se por um acaso, lá na frente, tudo que os espíritos estão falando e que eu estou escrevendo não estiver de acordo com a ciência, fique com a ciência. É isso. Então, espiritismo é ciência. Espiritismo é filosofia.
Porque a filosofia busca sentido para a vida da gente. Por que eu existo? Por que eu sofro? Qual o propósito dessa experiência? Ninguém desaparece. Quem morre, continua. A existência é eterna do espírito. O espiritismo te dá responsabilidade sem culpa. É aprendizado. Não tem pena eterna no espiritismo. Tem aprendizado eterno. Você estuda e aprende, se modifica eternamente por sua própria vontade, por suas próprias experiências. O espiritismo, da forma religiosa, te transforma. O espiritismo, da forma religiosa, mostra para você que você é responsável pelos seus próprios atos e informações. Não tem ninguém intermediando você e Deus. É você direto com Deus, mano, papo reto. É chegar na sua casa, sentar lá e falar: Deus, vamos conversar um pouquinho, mano? Mancada, hein? Hoje foi difícil, hein, velho? Essa relação direta com Deus, que não precisa intermediário, não precisa o Kiko, não precisa ninguém estar aqui falando para você sobre o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é sentido dentro do seu coração. É lá que mora o Evangelho do Cristo. A gente vem aqui para poder se ver. A gente vem aqui para tomar passe lá depois. A gente vem aqui para ser atendido pelo Julião, pela Cibele, pelo Marcelo, no atendimento fraterno, e poder sentar e falar para o nosso amigo Julião, por exemplo: cara, não estou legal. Estou me sentindo assim, assado. E aí o Espiritismo, e os bons espíritos, e a experiência que tem os nossos amigos trabalhadores dessa casa, podem te ajudar, te orientar. Depois, se necessário, as reuniões mediúnicas vão aliviar, às vezes, essas angústias e esses sofrimentos que você tem. Então, o Espiritismo, ele é viável porque ele é racional, porque ele não tem intermediário entre você e Deus, porque ele mostra as suas próprias responsabilidades. Deus não é culpado de nada, absolutamente nada. Fala de evolução, não fala de punição, não fala de pena eterna. Deus não trabalha com obra pronta. Não trabalha. Para e pensa nisso. Tudo que Deus construiu começa de um pontinho pequeno e vai mudando. Uma semente que vira uma plantinha, que vira uma árvore, que dá fruto, que vira semente. Assim é com nós. Todos nós, espíritos ainda em aprendizado. Deus não se frustra com as nossas falhas. Ele espera que nós erremos. Porque só errando a gente constrói a nossa evolução. Então não há pena eterna. Não há castigo eterno. Porque Deus absolutamente não te pune por nada. Porque senão ele tinha te feito perfeito. Para que ele vai te construir lá, simples e ignorante, para você acumular erro e ele ficar apontando: olha lá, não sabia que o Kiko ia errar, tinha certeza, isso aí é. Inferno com ele. Manda para o inferno. Ah, Dona Odete, tão maravilhosa, tão boazinha, céu para Dona Odete. Eternamente céu para Dona Odete. E lá vai a Dona Odete. Eu já falei isso várias vezes. A gente tem uma mania de ficar julgando as pessoas. Né, Luiz? Não estou dizendo que você julgue, só quero que você confirme. É ou não é? Lembra que a gente ensaiou no começo da palestra? Quando você concordar comigo, você faz o quê? Isso. Está vendo? As pessoas aprendem na casa espírita. Às vezes a gente julga as pessoas. Eu falo isso sempre. Isso é uma posição que as outras religiões trazem e que a gente fica com ela dentro do coração da gente. Eu sempre brinco com a situação de quando você desencarnar, qual é a tua reação? Porque a gente julga. Ah, não, o Kiko faz isso, faz aquilo, o Kiko não vai para o céu. Ih, certeza, o lugar dele no inferno está garantido. Eu vou para o céu. E talvez eu destrua o microfone até a gente terminar de falar a palestra. Ah, mas eu vou para o céu, então. Tudo bem, porque eu sou legal, eu sou bonzinho. Eu nunca fiz mal para ninguém. Não é isso? A gente não sempre pensa assim. O Espiritismo vai mostrar para você que não fazer o mal não é fazer o bem. Há uma diferença muito grande entre não fazer o mal e fazer o bem. O Espiritismo te mostra isso no dia a dia. Aí você desencarna. Chega lá do outro lado. Abre os seus olhinhos e fala: uhul, cheguei!
estou aqui no céu, coisa mais maravilhosa, que alegria. Aí você dá uma olhadinha para o canto assim e fala, gente, mas o Kiko está aqui também? Vai ficar olhando para lá, vai ficar olhando para lá. Vai falar assim, ué, cadê a Toninha? Não é? Porque a gente tem um pensamento que vem dentro de nós, trazido de outras religiões, dos nossos irmãos evangélicos, dos nossos irmãos católicos, de que o céu é um lugar onde vão os bonzinhos e o inferno é um lugar para onde vão os mauzinhos, de acordo com o teu julgamento. Na verdade, não é Deus que escolhe quem vai para o céu ou para o inferno. Se existisse céu ou inferno, é você. É você que escolhe. É você que fala assim, o Kiko vai para o inferno. É certeza. Vixe, certeza. Não, eu vou para o céu. É certeza que eu vou para o céu. A Dona Odete vai para o céu também, está junto comigo. Você está vendo? Você não deu a oportunidade de Deus sequer te condenar alguma pena eterna. Você condenou o teu próximo a uma pena eterna. É você que acha que a outra pessoa é ruim. É você que acha que a outra pessoa é boa. É você que se coloca na posição de se achar melhor do que os outros e que por isso você vai também para o céu. O Espiritismo é viável porque ele te mostra que não há pena eterna, não há céu e não há inferno. Eu poderia dar um motivo físico porque que não é viável o inferno. Mas essa vai ficar para os nerds, depois eu conto. Mas tem a ver com exotermia e endotermia. O inferno não seria viável para uma lei da física simples. Uma lei da física muito simples. A gente busca e a gente gostaria de que cada um de nós aqui se sentissem abraçados pelo Espiritismo. Venham para o Espiritismo. Não porque são obrigados a vir pelo Espiritismo, venham pela oportunidade do conhecimento. Venha para o Espiritismo porque a fé raciocinada não te põe roubada, não te põe furada, não te põe fazendo coisas que você acha que estavam certas e quando você olha mesmo e fala, meu Deus. É aquela história do diabo olhando e pensando, meu Deus. Venha para o Espiritismo com o coração aberto, venha para o Espiritismo com a intenção de aprender, venha para o Espiritismo com a intenção de se renovar. E tenha certeza que com o seu próprio esforço você vai conseguir atingir os seus objetivos, porque o Espiritismo ele é direto, ele é reto. É você, as suas transformações, os seus erros, as suas falhas e Deus diretamente em primeiro lugar. Tá bom? Dá essa moral para o Espiritismo. Por que não o Espiritismo? Vocês lembram da propaganda da Coca? Quem é mais velho vai lembrar que tinha uma propaganda que o cara falava assim, tem Coca? Aí a pessoa falava assim, só tem Pepsi, pode ser? Eu falava, sim, pode ser. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa com o Espiritismo. Tem Espiritismo, pode ser? Por que não? Não é? Muito obrigado, tá? Para a gente ter participado desse assunto até agora. E eu queria fazer de uma maneira diferente. Eu tenho uma caixinha de perguntas e respostas que tenho certeza que alguns de vocês colocaram. Pega para mim, Pri. Eu fui levado pela impressão externa ontem. A Chiquinha me deu essa caixinha de presente e falou para mim, Kiko, leve essa caixinha, é ótimo, é um gatinho lindo. Eu falei, beleza, é um gatinho. E para mim é um gatinho. Hoje de manhã a Mariana pega isso aqui no carro e fala, nossa, que lindo, um coelhinho. Eu falei, claro que não é um coelho, é um gato. A Chiquinha me deu ontem, é um gato. Ela falou, e esses ovinhos de Páscoa aqui na frente, quer dizer o quê? Eu falei, oh meu Deus. Mas vamos lá, vamos ver. Temos algumas questões aqui. Na próxima vez, se vocês tiverem oportunidade, podem colocar, tá bom? Podem escrever suas perguntinhas lá e colocar na caixinha, que a gente vai dar um jeito de responder. Eu vou pedir para que vocês retirem alguma coisa. Tira um aqui para mim, Dona Odete, por favor. Tira um papelzinho, por favor. Qualquer um. Bom, me dê. Obviamente, como eu contava com a timidez de vocês,
E para eu não perder o resto da palestra, que vocês viram que eu corri a palestra, para a gente poder estar aqui agora, faltando 20 minutos ainda para terminar, assunto encerrado. Eu falei, e se eu for e o pessoal não fazer pergunta nenhuma? Aí eu perdi metade da palestra, né? Rapidamente eu pedi ajuda aos bons espíritos e eles também me fizeram algumas perguntas que eu anotei e coloquei aqui na caixinha, para a gente poder dar sequência no negócio. Palestrante experiente, né, Julião? Vamos dar essa brecha, né? Aí, por exemplo, nós temos aqui, ó, uma pergunta, como saber se eu sou médium? Engraçado que os espíritos eles estão assinando agora, eles fazem as perguntas e eles assinam. Como saber se eu sou médium? Assinado Adivinhando Pires. Bom, querido Adivinhando Pires, a gente sente a mediunidade, mas basicamente se você sente, às vezes algumas se sente um pouco mal sem nenhuma explicação. Se você sente o pressentimento muito forte, muito, muito ligado em você, se você ouve alguma coisa que você sabe que não é daqui, e se você enxerga alguma coisa que você percebe que não é daqui, você pode ter a tua mediunidade aflorar. Porque médiuns somos todos nós. Agora, há médiuns mais potentes, que têm características e qualidades mais afloradas. Isso faz com que você seja médium para cá ou para lá. Fica calmo, está tudo tranquilo, não se desespere. Você não vai entrar naquela paranoia do aquele filme Sexto Sentido, lembra? Osni me lembrou muito bem desse filme na quarta-feira, do Sexto Sentido, porque a gente estuda e a gente controla a mediunidade. A mediunidade não é nada descontrolado, mas sim precisa ser estudado, treinado e colocado a serviço do próximo. Essa é a beleza da mediunidade. É você usar esse sentimento a favor do próximo. Beleza? Está respondido? Vamos lá. Minha amiga, pega um papelzinho aqui, por favor. Mais uma pergunta intuída. Vamos ver aqui. Se existe reencarnação, porque eu não lembro de nada. Quem pergunta é Esquecida Moreira. Esquecida Moreira. Ai, Deus. Às vezes tem uns espíritos bem zombeteirinhos, né? Mas tudo bem, vamos perdoar dessa vez. Por que que eu não tenho lembrança do passado? O Espiritismo vai dizer para você que você tem várias experiências reencarnatórias. Esta não é a sua primeira existência, você já esteve em outras. Se o objetivo é você corrigir as suas falhas, e às vezes você está com pessoas que em algum momento da sua vida vocês se desentenderam, como é que você faz para viver com aquela lembrança? Se você nessa encarnação ama teu filho de paixão, como é que você faria para lidar com a situação de que em alguma outra reencarnação talvez você tivesse assassinado ele? O espiritismo, ou melhor, o esquecimento do passado vem para que faça com que você ame a todos exatamente igual. E que você dê a oportunidade do outro te amar independente de julgamentos passados, de histórias passadas. Então, por isso que você não se lembra das suas existências passadas. Há uma questão de talvez de curiosidade de vocês. Mas o que o Espiritismo acha, por exemplo, da regressão? Né? Regressão espiritual. A regressão, e a gente fala isso aqui em aula várias vezes, a regressão em que ela olha para procurar lembranças suas, guardadas lá dentro, principalmente da tua infância, para te ajudar a superar traumas, é sensacional e é maravilhoso. Regressão que busca saber que você era vizinho do filho do dono do cachorro da Glória Pires na outra encarnação? Não. Isso não é espiritismo. Ok? Mais uma pergunta? Alguma coisa a falar sobre isso? Vocês podem falar, tá? Vocês podem discordar de mim, eu não recomendo.
Mas vocês podem recordar se vocês quiserem, discordar se vocês quiserem. Vamos fazer só mais uma pergunta, então. Tira aqui, meu amigo, por favor. Aí. Muito obrigado. Seu nome? Eduardo. Eduardo é a primeira vez que vem aqui na casa? Eu nem perguntei não, né? Você está sempre por aí, né? Beleza. Mais uma pergunta. Posso virar um obsessor na próxima vida? Quem pergunta é o espírito de Perturbando Antônio. O que você é, a forma pela qual você leva a sua vida, é a forma com a qual você será no mundo espiritual. A morte não faz santos, a morte não faz caridosos, a morte não faz benevolentes, a morte não faz misericordiosos. A morte simplesmente do corpo físico leva ao mundo espiritual aquilo que você sempre foi. Então, se você não quer virar um obsessor desencarnado, porque há obsessor encarnado também, né? Há um obsessor encarnado que obsedia outro espírito também encarnado. Isso é possível. Isso aí acontece com mais frequência do que você pensa. Eu, por exemplo, obsedi o coitado do meu bem. Eu fico ali, enchendo o saco dela, pedindo, bem, ô bem, ô bem, ô bem. Tem hora que ela olha e fala, gente, pelo amor de Deus, Kiko, me erra. Isso é um obsessor. Mas, se você não quer virar um obsessor desencarnado, primeira coisa, perdoa. Perdoa. O Espiritismo vai te ensinar e vai te mostrar que o perdão é você se desconectar mentalmente daquilo ou daquele que lhe traz sofrimento. Daquela lembrança que quando você lembra, você sofre. Daquela pessoa que quando você lembra, você sofre. Quando você consegue se desconectar desta pessoa, você atingiu um modelo de perdão. Depois disso entram outras qualidades. Se reaproximar, ajudar aquele que em algum momento te fez mal, trazer para sua casa. São coisas que a gente pode fazer depois que perdoa. Não é fácil, mas é um exercício muito grande. Porque as algemas do raiva e do rancor são muito mais fortes do que o laço tênue do amor. A gente é arrastado para o ódio, a gente é arrastado para o rancor. E às vezes o amor é tão sutil, é tão leve, que a gente não consegue perceber a diferença. Tem outras perguntinhas para cá, mas que a gente vai responder depois lá no perfil. Tá bom? Que Deus maravilhoso, em sua plena misericórdia, tenha misericórdia de cada um de nós, com cada falha, com cada erro, com cada tentativa de se melhorar e às vezes a gente não conseguir. Eu quero que vocês todos tenham um domingo de paz, de luz. Eu quero que vocês aproveitem um dia de sol. Eu quero que vocês reúnam-se com aqueles que vocês amam. Eu quero que vocês perdoem aqueles que em algum momento vos deixaram chateados e tristes. Tenham um domingo de paz, de alegria. Sejam todos muito, muito, muito felizes. Muito obrigado por me escutar hoje.